Aproxime-se daquela cruz. Querido, aproxime-se daquela cruz. Assim como João e as mulheres fiéis permaneceram sob sua sombra, assim também você vá e contemple o Cordeiro de Deus morto pelos pecadores. Veja aquela cabeça recentemente ungida com nardo perfumado, agora cercada por uma coroa de espinhos afiados. Contemple aquele rosto mais belo do que os filhos dos homens, sobre o qual os anjos se deleitaram em contemplar, coberto com sangue e saliva de cuspe misturados. Veja aqueles olhos que contemplaram a cidade com tanta compaixão, que derramaram lágrimas sobre ela, como na tumba de Betânia, agora escurecendo na morte. Eis aqueles ouvidos que nunca em vão ouviram o grito de tristeza ou angústia, agora saudados com zombarias amargas e censuras. Eis aqueles lábios que falaram como nenhum homem jamais falou, que disseram à viúva, não chores, e para o mar, paz, fique quieto, agora inchados com golpes e seco de sede. Veja aquelas mãos que curaram o leproso com seu toque, que levantaram a filha de Jairo e a restauraram à vida, agora dilacerada por cravos ásperos. Veja aqueles pés que sempre andaram fazendo bem, que pisaram as ondas do mar da Galileia, agora feridos e dolorosamente paralisados no madeiro cruel. Eis aquele corpo tão santo, tão casto, tão puro, sofrendo agonias desconhecidas. E agora contemple o coração de Jesus, tão terno e verdadeiro, tão bom e amoroso, perfurado com a lança do soldado. Foi uma mão selvagem e cruel que infligiu esta última ferida no corpo de nosso Senhor. Não havia necessidade disso. O Espírito do Redentor havia fugido. Seus inimigos fizeram o pior. Ele não podia mais sofrer dor ou pesar. Mas aquela ferida de lança era, por assim dizer, uma marca do ódio que ainda existia contra o crucificado. Que todo cristão olhe para seu próprio pecado e veja como ele feriu seu Senhor. Certamente, cada pecado dos eleitos foi o flagelo, o prego, a lança. Meu pecado é aquele que feriu aquele que não me deu nada além de boa vontade e que sempre buscou minha paz. Meu pecado é aquele que matou meu amigo, meu Salvador, meu Redentor. Que eu possa considerá-lo uma coisa amaldiçoada. Isso constrange o nosso coração. O morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele se entregou e morreu. Que eu nunca mais olhe para o pecado com racionalizações, mas com a maior aversão. Que eu me mantenha longe, encolhendo-me ao seu toque, como a poluição mais mortal. Quão profundamente devemos odiar e abandonar o pecado que causou os sofrimentos e a morte de nosso melhor amigo. Uma resolução de ano novo. Meus tempos estão em suas mãos. Salmo 31:15. Acreditando firmemente que meus tempos estão nas mãos de Deus, eu aqui submeto a mim mesmo e todos os meus negócios para o próximo ano à disposição sábia e graciosa da divina providência de Deus. Se Deus designa para mim saúde ou doença, paz ou angústia, conforto ou cruz, vida ou morte, que sua santa vontade seja feita. Todo o meu tempo, força e serviço dedico à honra do Senhor Jesus. E até mesmo minhas ações comuns. É minha sincera expectativa, esperança e desejo, meu constante objetivo e esforço, que Jesus Cristo seja engrandecido em mim. Em tudo o que tenho que fazer, toda a minha dependência está em Jesus Cristo para obter força. E o que quer que eu faça em palavras ou ações, desejo fazer tudo em seu nome para torná-lo meu alfa e ômega. Eu tenho tudo nele e eu usarei tudo para ele. Se este for um ano de aflição, um ano triste para mim, buscarei todos os meus apoios e confortos do Senhor Jesus e me apoiarei nele, em suas consolações eternas e na boa esperança que tenho nele por meio da graça. E se for o ano da minha morte,
então meus tempos estão nas mãos do Senhor Jesus. E com uma humilde confiança em sua mediação, eu me aventuraria no mundo eterno em busca da bendita esperança. Morrer tanto quanto viver, Jesus Cristo será, eu confio, ganho e vantagem para mim. Que a graça de Deus seja suficiente para mim, para manter-me sempre com um senso humilde de minha própria indignidade, fraqueza, tolice e debilidade, junto com uma humilde dependência do Senhor Jesus Cristo, tanto para a justiça quanto para a força. O cuidado de Deus por você chega até os mínimos assuntos. Não se vendem 2 pardais por 1 centavo. No entanto, nenhum deles cairá no chão sem a vontade de seu Pai. E até mesmo os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 10, 29 e 31. Aprendemos nesta passagem a particularidade e a individualidade do cuidado de Deus. Os próprios pardais, abatidos pela morte aos milhões, são lembrados por Ele. Nenhum é esquecido. Quão querido então para seu coração é seu próprio povo eleito e redimido. Escolhidos pelo Pai, redimidos por seu Filho, regenerados por seu Espírito. Eles são as ovelhas do seu pasto, seus próprios filhos amados, tão próximos e queridos por Ele quanto a menina dos seus olhos. A individualidade e a ternura do cuidado de Deus também não são menores agora do que nos dias passados. O bom pastor conhece cada um do seu rebanho pelo nome. E nosso Pai Celestial tem um lugar em seu coração para cada um de seus filhos redimidos. Crente batalhador, Deus cuida de você, mesmo de você, o menor de todos os santos, e o ama com um amor eterno. Seu nome está gravado nas palmas de suas mãos marcadas por cravos. E quando essas mãos são estendidas para proteger e abençoar, você não pode ser esquecido. Quando os outros o desprezam, Ele sorri para você. Quando a tempestade está alta e seu coração está sobrecarregado, Ele está à disposição para protegê-lo e apoiá-lo. Mesmo quando seu pé escorregou e o pecado entrou, Ele não o rejeitará, mas o repreenderá gentilmente e em seguida perdoará e curará graciosamente. Mas para seu conforto, lembre-se de outro ponto. O cuidado de Deus por você chega até os mínimos assuntos. Até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. Com um Deus onisciente e onipotente, não há nada pequeno ou grande. Portanto, esteja persuadido de que nenhuma preocupação sua é pequena demais para os olhos de seu Deus e o amor de um Pai eterno. Coloque Deus em tudo. A menor ansiedade que pesa sobre você, você pode colocar sobre Ele. Ele não vai desprezá-lo ou achar que é algo pequeno. A menor dor ou aflição da mente ou do corpo faz parte de sua disciplina amorosa e fará seu trabalho melhor se for trazida a Ele. O suspiro de um suspiro, a queda de uma lágrima, o desejo não expresso e o anseio do coração, Ele marca e considera. Seja como uma criancinha com seu Pai Celestial. Regozije-se porque, com confiança filial, você pode trazer tudo o que lhe diz respeito ao seu trono de misericórdia. Suas provações domésticas, pequenos aborrecimentos com as pessoas ao seu redor, o corpo cansado, um temperamento nervoso, algo na casa ou no trabalho que perturba a sua paz, que você considerou pouco importante o suficiente para nomear de joelhos. Conte-os aos ouvidos do Pai e deixe isso para sua ordem misericordiosa e sábia. A cruz não é feita de penas macias. Tome a cruz e siga-me. Marcos 10, 21. Você não tem a liberdade de fazer sua própria cruz. Embora a incredulidade seja um mestre carpinteiro na fabricação de cruzes. Nem você tem permissão para escolher sua própria cruz. Embora a vontade própria deseja ser de bom grado nosso Senhor e Mestre. Sua cruz está preparada e designada para você pelo amor divino, e você deve aceitá-la alegremente.
Você deve tomar a cruz como sua porção escolhida por Deus e não ficar reclamando dela. Jesus pede que você submeta seus ombros ao seu jugo suave. Quando chamado a tomar a cruz, não chute-a com petulância, ou pise nela com vaidade, ou caia sob ela em desespero, ou fuja dela com medo. Aceite-a como um verdadeiro seguidor de Jesus. Jesus era um carregador de cruz. Ele lhe dera o caminho no caminho da tristeza. Certamente, você não poderia desejar um guia melhor. E se ele carregou uma cruz, que fardo mais nobre você desejaria? A via sacra é o caminho da segurança. Não tenha medo de trilhar seus caminhos espinhosos. Amados, a cruz não é feita de penas macias ou forrada com veludo. Ela é pesada e irritante, entre aspas, para os ombros desobedientes. Mas também não é uma cruz de ferro, embora seus medos a tenham pintado com cores de ferro. É uma cruz de madeira, e um homem pode carregá-la, pois o homem de dores carregou o fardo infinito por nós. Tome a sua cruz e, pelo poder do Espírito, em breve você estará tão apaixonado por ela que, como Moisés, você não trocaria a vergonha de Cristo por todos os tesouros do Egito. Lembre-se que a cruz logo será seguida pela coroa. O pensamento do peso vindouro da glória aliviará grandemente o peso atual dos problemas. Que o Senhor o ajude a curvar seu coração em submissão à sua vontade divina, para que você possa ir para a cruz deste dia com um espírito santo e submisso que convém a um seguidor do crucificado. Sob a cruz de Jesus. Sob a cruz de Jesus, aprenderei melhor a conhecer meu pecado corretamente. Pois na presença daquele que foi crucificado por mim, aprendo quão terrível é o caráter do pecado. O pecado é a faca que matou meu melhor amigo, o prego que perfurou sua mão, a lança que feriu seu lado, o flagelo que o marcou, o espinho que rasgou sua fronte. Com esta visão diante de mim, deixe-me odiar meu pecado com ódio mortal, que eu nunca esconda ou desculpe o pecado, nem mesmo da forma mais sutil. Deixe-me abominar a própria sombra dele, a própria aproximação do mal. Deixe-me manter a maior distância daquele que crucificou meu Senhor. Quanto mais eu me mantenho sob a cruz de Jesus, mais devo lamentar o mal que fiz e crescer em humildade diante de Deus. Sob a cruz de Jesus, também vejo a completude e a total suficiência do remédio para o meu pecado. Por maior que seja o mal que eu descubra, a ajuda e a salvação estão ali, na cruz. Nunca posso me desesperar enquanto contemplo aquele que foi ferido por minhas transgressões e que carregou meus pecados em seu próprio corpo no madeiro. Crianças mimadas, treine seus filhos no hábito da obediência. Nenhum hábito, eu suspeito, tem tanta influência sobre nossas vidas como este. Pais, determinem-se a fazer com que seus filhos obedeçam a vocês, embora isso possa lhes custar muitos problemas e custar-lhes muitas lágrimas. Que não haja questionamento, raciocínio, disputa, demora e resposta. Quando você lhes der uma ordem, deixe-os ver claramente que você a cumprirá. Deve ser a marca de crianças bem treinadas que elas façam alegremente tudo o que seus pais lhes ordenam. Onde de fato está a honra que o 5º mandamento prescreve, se pais e mães não são obedecidos com alegria, boa vontade e imediatamente. Pais, vocês desejam ver seus filhos felizes? Tome cuidado então para treiná-los para obedecer quando lhes é dito, para fazer o que lhes é dito. Aos meus olhos, um pai sempre cedendo e um filho sempre fazendo o que quer é uma visão muito dolorosa. Doloroso porque tenho certeza de que as consequências para o caráter daquela criança no final será obstinação, orgulho e presunção. Pais, se vocês amam seus filhos, que a obediência seja um lema e uma palavra de ordem continuamente
diante de seus olhos. Aprenda a dizer não aos seus filhos. Mostre a eles que você é capaz de recusar o que achar que não é adequado para eles. Mostre a eles que você está pronto para punir a desobediência e que, quando fala em punição, não está apenas pronto para ameaçar, mas também para executar. Não apenas ameace. Pessoas ameaçadas e erros ameaçados vivem muito. Puna raramente, mas real e sinceramente. A punição frequente, leve e irrelevante é realmente um sistema miserável. Cuidado para não deixar que pequenas falhas passem despercebidas sob a ideia de é uma coisa pequena. Não há pequenas coisas no treinamento de crianças. Todas são importantes. Pequenas ervas daninhas precisam ser arrancadas tanto quanto qualquer outra. Deixe-as em paz e elas logo se tornarão gigantes. Pais, se há algum ponto que merece a vossa atenção, acreditem, é este. É um que vai lhe dar problemas, eu sei. Mas se você não se incomodar com seus filhos quando eles são pequenos, eles lhe darão problemas quando forem velhos. Escolha qual você prefere. Não tenha medo, acima de tudo, de que tal plano de treinamento torne seu filho infeliz. Eu os advirto contra essa ilusão. Confie nisso. Não há caminho mais seguro para a infelicidade do que sempre fazer do nosso jeito. Ser indulgente perpetuamente é a maneira de se tornar egoísta. E pessoas egoístas e crianças mimadas, acreditem em mim, raramente são felizes. A porção de Maria. Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu o que é melhor, e isso não será tirado dela. Lucas 10, 41, 42. Apenas uma coisa é necessária, não muitas coisas, mas uma. Não a provisão para a mesa, o alimento que perece, mas o pão da vida. Pois o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, uma coisa é necessária para você: a veste nupcial para te cobrir, a pérola de grande valor para te enriquecer, a água da vida para te refrescar, o bálsamo de Gileade para te curar, a rocha das eras para te proteger, os braços eternos para te sustentar, a asa do seu Redentor para cobrir você. Sim, uma coisa é necessária, em uma palavra: Cristo. Seu amor, sua presença, sua graça, sua imagem, sua glória. Com isso, você é rico e feliz pelas eras eternas. E esta era a porção de Maria. Esta era a sua rica herança. Essa era a boa parte que ela havia escolhido e que nunca seria tirada dela. Sua escolha foi sem vacilar ou hesitação. Ela poderia dizer com verdade: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Tenho um desejo, um objetivo, um anseio profundo: conhecê-lo, amá-lo, apegar-me a ti mais e mais. A alavanca que virou o mundo de cabeça para baixo. Que eu nunca me glorie, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, 14. A cruz de Cristo é a força do ministro, é o coração do Evangelho. Eu não pregaria um sermão sem pregar o Cristo crucificado. Eu me sentiria como um soldado sem arma, como um artista sem pincel, como um navio sem leme, como um trabalhador sem ferramentas. Deixe os outros, se quiserem, pregar a lei e a moralidade. Deixe que os outros encharquem suas congregações com batismos, leis da igreja e legalismo. Mas dê-me a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a alavanca que virou o mundo de cabeça para baixo. Este é o único evangelho que fará com que os homens se arrependam e abandonem seus pecados. Esta é a única mensagem que pode dar paz a uma alma atribulada. E se a cruz de Cristo não o fizer, nada o fará. Um homem pode começar a pregar com perfeito conhecimento de latim, grego e hebraico,
mas ele não fará nenhum bem a seus ouvintes, a menos que conheça experimentalmente Jesus Cristo e este crucificado. Um missionário pode sair com compaixão pelos pobres, ternura pelos enfermos e piedade pelos escravizados, mas ele nunca aliviará a pobreza de espírito, a doença da alma, nem a escravidão da vontade, a menos que ele os leve ao Evangelho de Cristo crucificado. Pecado, pecado, o que é que você fez? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Mateus 26, 36. Minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26, 38. Estando angustiado, orava com mais fervor, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Lucas 22, 44. Deixe-me aproximar, deixe-me contemplar esta visão maravilhosa. Se Moisés tirou os sapatos quando se aproximou da sarça ardente, ainda mais devo considerar o Getsêmani como um solo sagrado. Vejo o Redentor dos pecadores prostrado na terra fria. Eu ouço um gemido triste. Há uma profunda agonia da alma. Há uma consternação dolorida. Há escuridão que pode ser sentida. Escura e sombria era a sombra projetada por aquelas oliveiras no jardim. Mas uma escuridão mais profunda ofuscou o Espírito do Salvador. Bem poderia ele empregar a linguagem do salmista. Temor e tremor se apoderaram de mim, e um pavor terrível me envolveu. Sua alma está maravilhada e muito pesada. Ele ora em agonia. O conflito é grande, e seu suor é como gotas de sangue caindo no chão. Quem pode perfurar a escuridão? Quem pode contar o segredo daquela hora? Quem pode explicar a causa dessa misteriosa agonia? Será que, de alguma forma, totalmente além do nosso pensamento, nosso pecado está perfurando o santo? É a culpa dos pecadores que oprimem nosso fiador. O julgamento e a ira que merecemos descendo sobre ele? Quem responderá? Quem conheceu a mente do Senhor? Em vez disso, vamos nos prostrar e adorar. Ó Cordeiro sem pecado, ó Senhor Jesus, eu me curvo diante de Ti e Te louvo por Teu amor. Que maravilhas eu contemplo! Tu, a fonte de toda alegria, é carregado por pesada tristeza. Tu, a fonte de todo conforto, desmaia por falta dele. Tu, a fonte da vida, luta com a morte. O poder infinito se curva a terra diante de seu Pai. Tu, diante de quem os querubins e serafins cobrem seus rostos, jaz no pó e pisa o lagar da ira divina pelos eleitos. Aprendo aqui a terrível realidade do pecado. Pecado, pecado, o que é que você fez? Este é o seu trabalho. Nunca, se não fosse pelo pecado, teríamos visto o santo e imaculado Salvador suportando dores indescritíveis. Nunca, se não pelo pecado, Cristo teria bebido o cálice do sofrimento, da ira e da morte. Pode ser uma coisa leve o que custou ao Filho de Deus tantos gemidos, tantas lágrimas, tanta agonia? Quem pode dizer tudo o que o pecado fez? Toda a criação geme sob o fardo. Os países estão cheios de crueldade e opressão. Os lares são miseráveis por seu poder. Milhões vezes milhões de corações ele esmagou e partiu. Por causa disso, miríades de leitos de morte ficaram sem um raio de esperança, e incontáveis almas pereceram eternamente. Ó, que eu possa abominar a mais leve sombra do mal. Ó, que eu possa evitar a menor mancha desta coisa mortal chamada pecado.